Olá, sou a Carla Guimarães, residente de Ginecologia e Obstetrícia do HCUFG, e hoje vou ministrar a aula de cervicite e doença inflamatória pélvica aguda, feita sob orientação do professor Gilberto de Matos. A aula de hoje abordará cervicite com definição, fatores de risco, quadro clínico, diagnóstico, tratamento e complicações, assim como a doença inflamatória pélvica, com sua definição, patógenos, fatores de risco, quadro clínico, diagnóstico, diagnósticos diferenciais, tratamento e complicações. E ao final da aula, a discussão do artigo sobre o tema. Começaremos falando sobre cervicite. A cervicite consiste na infecção por Neisseria gonorreia e ou por Chlamydia trachomatis, com a invasão do epitélio colunar e glandular ectocervicais do colo, com inflamação local e descarga mucopurulenta. A cervicite é mais comum em mulheres sexualmente ativas com menos de 25 anos, nas portadoras de outras infecções sexualmente transmissíveis, naquelas com antecedente por infecção por gonococo, parceiro sexual recente ou múltiplos parceiros, uso irregular de preservativo, compartilhamento de seringas ou objetos cortantes e nos profissionais do sexo. 70 a 80% das pacientes com cervicites são assintomáticas. Entre as sintomáticas, observam-se queixas de corrimento vaginal mucopurulento, sangramento intermenstrual ou pós-coito, dispareunia, disúria e polaciúria e dor pélvica. Ao exame especular, geralmente se observam glândulas ectocervicais com descarga mucopurulenta, o tecido ectocervical fica edemaciado e hiperêmico, friável, com sangramento ao toque da espátula ou suave, e a mobilização do colo uterino é dolorosa. O diagnóstico de cervicite é clínico. O Ministério da Saúde traz o conceito de diagnóstico sindrômico, que a partir do achado da inflamação do colo com essa secreção mucopurulenta, não é obrigatória a realização de testes diagnósticos para definir o agente etiológico antes de se instalar o tratamento. Nesse caso, o tratamento deve ser feito com cobertura tanto para gonococo quanto para clamídia. Já nos casos de dúvida diagnóstica, pode-se usar os métodos de cultura, o teste de amplificação de ácido nucleico ou a imunofluorescência. Esses exames são realizados a partir das secreções vaginais ou da secreção da endocérvice ou até mesmo de amostras de urina. Quando disponível, o GRAM auxilia na diferenciação entre gonococo e clamídia. A clamídia não se cora, já o gonococo se apresenta como diplococos gram-negativos intracelulares. A análise microscópica de secreção endocervical em preparo salino sugere clamídia quando se visualizam 20 ou mais leucócitos por campo. O tratamento de cervicite é direcionado aos agentes etiológicos específicos e realizado com ceftriaxona 500 mg intramuscular, dose única, associado à azitromicina 1 grama via oral em dose única, nos casos de gonococo, e nos casos de clamídia é feito com a azitromicina, também 1 grama via oral em dose única, ou pode-se usar a doxiciclina 100 mg via oral de 12 em 12 horas por 7 dias. Nos casos de tratamento sindrômico, tanto pela facilidade de posologia e de garantia do tratamento, opta-se pela ceftriaxona e azitromicina, ambas em dose únicas, que cobrem ambos os patógenos. Os parceiros sexuais devem ser sempre tratados com o mesmo esquema. Deve-se lembrar de testar essa paciente também para as outras ISTs e orientar a abstinência sexual até o fim do tratamento. Esse é o fluxograma apresentado no Manual para Manejo de Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. Após a avaliação clínica da paciente, analisa-se o aspecto cervical. Se compatível com cervicite, colhe-se material biológico para identificar o agente quando os testes moleculares são disponíveis
e realiza-se o tratamento com o antibiótico. Nos casos não compatíveis com cervicite, mas com secreção vaginal anormal, deve-se seguir com análise e tratamento para vaginose, tricomoníase e ou candidíase vaginal, de acordo com a clínica. Na ausência de alterações, apenas orientar a paciente sobre secreção vaginal fisiológica, pois testes de triagem para cervicite não são indicados como rotina. A cervicite, inadequadamente ou não tratada, pode evoluir com abscessos de glândulas de Bartholin e Skene, uretrite, doença inflamatória pélvica aguda, gravidez ectópica e infertilidade. O risco de desenvolvimento dessas sequelas está ligado ao número de episódios de cervicite. Se a infecção durante a gravidez, há maior risco de ruptura prematura de membranas ovulares, restrição de crescimento intraútero, perdas fetais e endometrite puerperal para desfechos maternos. Já para desfechos neonatais, há o risco de conjuntivite, septicemia, pneumonia, meningite, abscessos de couro cabeludo, estomatite e endocardite. A partir de agora, como é uma possível complicação da cervicite, falaremos sobre a doença inflamatória pélvica aguda, que será referenciada durante essa aula como DIPA. A doença inflamatória pélvica aguda é definida como uma síndrome clínica devido à ascensão de micro-organismos do trato genital inferior, seja espontânea ou decorrente de manipulação, que compromete o endométrio, tubas uterinas, anexos uterinos e ou estruturas contíguas, causando salpingite, miometrite, ooforite, parametrite e pelviperitonite. A ascensão dos micro-organismos é favorecida por variações hormonais do ciclo menstrual. Durante o fluxo menstrual, o muco cervical apresenta menor efeito bacteriostático e a ascensão é facilitada. 85% dos casos são atribuídos a patógenos do trato genital transmitidos sexualmente, que são os principais gonococo e clamídia, assim como na cervicite, e o micoplasma vaginalis. Além dessas, considera-se que 15% das DIPAs são causadas por germes entéricos, como o E. coli, o Streptococcus agalacti e o Campylobacter, e também por patógenos respiratórios, como o Haemophilus, pneumococo e o Mycobacterium tuberculosis. Deve-se lembrar que é comum a co-infecção por tricomonas vaginalis, portanto, deve-se avaliar sinais clínicos de tricomoníase nas pacientes com DIPA. E, apesar da vaginose bacteriana alterar a permeabilidade do muco cervical e facilitar a ascensão desses micro-organismos, não é considerada fator de risco para a DIPA. Os fatores de risco associados à DIPA são mulheres sexualmente ativas com menos de 25 anos, duchas vaginais frequentes, pacientes solteiras, situação econômica desfavorável, diagnóstico anterior de DIPA, outras infecções sexualmente transmissíveis, parceiro sexual recente ou múltiplos parceiros, parceiro com uretrite ou gonorreia, uso irregular de preservativo, compartilhamento de seringas ou objetos cortantes, profissionais do sexo e teste endocervical positivo para gonococo ou clamídia. A endometrite é frequentemente a primeira manifestação clínica da DIPA. O processo infeccioso progride em direção às tubas e à cavidade peritoneal pélvica. Ao atingir o líquido peritoneal, o agente infeccioso pode progredir até o espaço infradiafragmático direito e promover perihepatite, uma inflamação da cápsula hepática, configurando a síndrome Fitz-Hugh-Curtis. Os sintomas mais comuns nas pacientes com DIPA são dor abdominal baixa ou pélvica, secreção vaginal amarelada, decorrente de um ectocervicite mucopurulenta, menorragia, febre e calafrios, anorexia, náuseas e vômitos, dismenorreia, dispareunia e disúria. Deve-se avaliar, ao examinar a paciente, os sinais vitais que, se alterados, podem indicar doença grave. Deve-se realizar o exame abdominal para se dimensionar a extensão da progressão da DIPA e realizar o exame ginecológico,
tanto o exame especular, com a inspeção do colo, quanto o exame bimanual, com a mobilização do colo e palpação de anexo para avaliar a presença de massas na região. O diagnóstico de DIPA é clínico e é formado pela presença dos 3 critérios maiores, que são dor no hipogástrico, dor à palpação de anexos e dor à mobilização do colo uterino, associado a pelo menos um dos critérios menores, que podem ser temperatura axilar maior do que 37,5 ou temperatura retal maior do que 38,3, secreção vaginal ou endocervical anormal, massa pélvica, mais de 10 leucócitos por campo de microscopia em material coletado da endocervice, leucocitose em sangue periférico, PCR ou VHS elevados, comprovação laboratorial de infecção cervical por gonococo, clamídia ou micoplasma. Além dos 3 critérios maiores e um critério menor, a presença de um critério elaborado já configura o diagnóstico de DIPA. Os possíveis critérios elaborados são evidência histopatológica de endometrite, ou presença de abscesso tubo-ovariano ou de fundo de saco de Douglas em estudo de imagem, ou sinal evidência de DIPA à laparoscopia. Lembrando que a DIPA é um quadro de abdômen agudo com dor pélvica ou em abdômen inferior para quais outras etiologias tenham sido excluídas ou sejam improváveis, deve-se sempre excluir os possíveis diagnósticos diferenciais, como gravidez ectópica, apendicite aguda, infecção de trato urinário, litíase ureteral, torção de tumor, como por exemplo cistos de ovários, torção de mioma, rotura de cisto de ovário ou de endometrioma e de verticulite. Na suspeita de DIPA, deve-se seguir com a propedêutica laboratorial e solicitar beta-HCG, hemograma, EAS e o rastreio de outras infecções sexualmente transmissíveis. E assim como ocorre na cervicite, se disponíveis os testes para identificação dos patógenos, eles devem ser solicitados, como o exame direto da secreção vaginal ou endocervical para avaliar a cobertura de leucócitos e os testes ectocervicais para gonococo e clamídia. Lembrando que, se indisponíveis, a não realização desses testes não inviabiliza o diagnóstico nem o tratamento. A ultrassonografia deve ser solicitada nas pacientes com massas palpáveis ao exame físico ou naquelas sem melhora clínica com o tratamento. Os achados característicos de alterações tubárias na DIPA são as tubas distendidas, de formato ovoide, repletas de líquido anecoico ou ecogênico, espessamento da parede tubária, septos incompletos, aspecto de roda denteada em cortes transversais das tubas inflamadas. E o aspecto, quando presentes os abscessos tubo-ovarianos, eles são identificados como massas císticas complexas em anexo e ou fundo de saco, com paredes espessas e irregulares, áreas de ecogenicidade mista, septações e ecos internos produzidos por debris, e ao Doppler colorido observa-se o aumento no fluxo nas paredes e septos. O tratamento ambulatorial, indicado nos quadros leves sem sinais de pelvoperitonite, é realizado com a primeira opção, sendo ceftriaxona 500 mg IM em dose única, associado a doxiciclina 100 mg, um comprimido via oral de 12 em 12 horas por 14 dias, associado a metronidazol de 250 mg, 2 comprimidos via oral de 12 em 12 horas também por 14 dias. Nos casos de indisponibilidade de ceftriaxona, pode substituí-la pela aplicação de cefotaxima também em 500 mg intramuscular em dose única. Já o tratamento hospitalar é realizado com antibiótico endovenoso nos seguintes esquemas. O Ministério da Saúde traz como primeira opção o ceftriaxona 1 grama EV uma vez ao dia por 14 dias, associado a doxiciclina 100 mg, um comprimido via oral de 12 em 12 horas também por 14 dias e associado ao metronidazol de 400 mg endovenoso de 12 em 12 horas.
No entanto, Williams, o Beric e o Manual de Ginecologia do Serviço do HC, o FG, trazem como primeira opção o uso da clindamicina 900 mg endovenoso de 8 em 8 horas por 14 dias, associado a gentamicina endovenoso de 3 a 5 mg por quilo, uma vez ao dia por 14 dias, podendo ser associado ou não ao metronidazol endovenoso como primeira opção. Além disso, o Ministério da Saúde traz como uma terceira opção de esquema o uso da ampicilina com sulbactam, 3 gramas, endovenoso de 6 em 6 horas por 14 dias, associado a doxiciclina, 100 mg, um comprimido via oral de 12 em 12 horas também por 14 dias. Lembrando que durante a gestação não se deve usar a doxiciclina, então quadro de doença inflamatória pélvica aguda na gestante deve-se preferir o esquema com clindamicina e gentamicina. Devem ser tratados com antibiótico endovenoso em ambiente hospitalar aquelas pacientes que apresentarem abscesso tubo-ovariano, ausência de resposta clínica após 72 horas do tratamento ambulatorial, estado geral grave, com febre, náuseas e vômitos, e dificuldade na exclusão de emergência cirúrgica. Deve-se suspeitar de abscesso tubo-ovariano naquelas pacientes que apresentarem massas palpáveis ao exame físico. Quando presentes, estima-se que 75% dos abscessos respondem ao tratamento com antibióticos, lembrando que a presença de abscesso tubo-ovariano é indicação de antibiótico terapia endovenosa em regime hospitalar. Se não houver resposta em 72 horas, deve-se considerar a troca do esquema antibiótico. Se persistir a ausência de resposta clínica, deve-se optar pelo tratamento cirúrgico. Sempre que houver suspeita de rotura do abscesso, a laparotomia é a primeira escolha. Geralmente, essa rotura vem associada a sinais de peritonite generalizada. O tratamento cirúrgico é indicado nos casos de massas anexiais que não respondem ao tratamento ou naquelas em que há suspeita de abscesso ovariano roto. É realizado a drenagem do abscesso ou sua retirada, a excisão de tecido necrótico e irrigação da cavidade peritoneal. Há casos particulares em que o abscesso está próximo à parede abdominal e sua drenagem pode ser feita por punção transabdominal guiada por ultrassom. Ou, nos casos em que o abscesso é localizado em fundo de saco de Douglas, sua drenagem pode ser realizada por coldotomia. Nessa imagem temos o fluxograma do manual do serviço. É uma rápida revisão sobre a DIPA, sobre principalmente diagnóstico e tratamento, lembrando da presença dos 3 critérios maiores: dor do baixo ventre, dor à palpação de anexo e a mobilização do colo uterino, associado a pelo menos um dos critérios menores: temperatura maior que 38,3, muco cervical anormal, massa pélvica, leucocitose, elevação de PCR/VHS, mais de 5 leucócitos em campos de imersão na secreção endocervical, comprovação de cervicite por clamídia, gonococo ou micoplasma. Além disso, a presença de um dos critérios elaborados pode levar ao diagnóstico de DIPA. Os critérios são endometrite na histopatologia, abscesso pélvico em ultrassom e confirmação pela videolaparoscopia. Lembrar, que a cobertura antibiótica que tem que ser ampla, pegar gram positivo, gram negativo, anaeróbio, clamídia e o gonococo. E o tratamento ambulatorial ele é indicado naqueles pacientes com casos leves sem sinais de peritonite. E o tratamento hospitalar clínico naquelas pacientes com pelviperitonite, com refratariedade ao tratamento ambulatorial, estado geral ruim, suspeita de abdômen agudo cirúrgico. E o cirúrgico sempre naquelas que houver falha do tratamento clínico, mesmo com o abscesso, há uma resposta satisfatória, de cerca de 75% dos casos. Naqueles resistentes ou naqueles rotos, a indicação é de tratamento cirúrgico. Não se deve esquecer de tratar os parceiros sexuais dos últimos 2 meses. O esquema é ceftriaxona, 500 mg intramuscular, e azitromicina, 1 grama VO, ambos em doses únicas. Além disso, nas usuárias de DIU, não há necessidade de remoção do método de rotina.
Quando necessário, a retirada do DIU deve ser feita antes do início da antibiótico terapia ou após 2 doses do esquema terapêutico. E, naquelas pacientes imunocomprometidas com diagnóstico de DIPA, deverão ser conduzidas da mesma forma que as imunocompetentes, lembrando que essas pacientes têm maior chance de evoluir com abscessos tubovarianos. As complicações a longo prazo da DIPA ocorrem em 9 a 20% dos casos, e as principais são a infertilidade tubária, de 12,5 a 25% dos casos, a gravidez ectópica, que é 6 a 10 vezes maior em relação à população normal, e a outra complicação é a dor pélvica crônica, que acontece em 20% dos casos. A incidência de complicações é diretamente proporcional ao número de episódios de DIPA. Para finalizar, abordaremos sobre o artigo. O artigo, de título Teste positivo para Neisseria gonorreia e Clamídia trachomatis e o risco de doença inflamatória pélvica em usuários de DIU, é um trabalho americano publicado em 2015 no Journal of Health of Women, e esse estudo comparou a taxa de DIPA em mulheres com teste positivo para gonococo e ou clamídia com mulheres com teste negativo para ambas infecções. E nesses grupos compararam ainda com mulheres usando DIU para contracepção versus mulheres usando outros métodos contraceptivos, para levantar a hipótese de que a taxa de DIP é baixa entre as usuárias de DIU, mesmo naquelas que tinham exame positivo para clamídia e gonococo antes da inserção do método. A metodologia utilizada é uma análise secundária de dados coletados no projeto contraceptivo CHOICE, que foi um estudo de corte observacional de 9.256 mulheres. Todas as mulheres foram testadas para clamídia e gonococo no início do estudo, e aquelas que foram positivas foram tratadas mesmo com o uso do DIU. Só não colocaram DIU aquelas que possuíam cervicite purulenta no momento da inserção. As mulheres foram seguidas por entrevistas telefônicas aos 3, 6 meses e a seguir semestralmente, e nesse segmento eram questionadas sobre o diagnóstico de DIPA. Aquelas com o diagnóstico presente tiveram seus registros médicos reavaliados. Neste estudo, selecionaram as mulheres com diagnóstico de possível DIPA e provável DIPA e uso de DIU, e estratificaram esse grupo entre aquelas que tiveram teste positivo para clamídia e ou gonococo no início. Essas taxas foram comparadas com as mesmas taxas em usuários de contracepção que não seja o DIU. No estudo, foram consideradas 4.371 usuárias de DIU e 3.240 usuárias de outro método contraceptivo. E dessas, 23 participantes foram consideradas com diagnóstico de doença inflamatória pélvica. A taxa de DIPA autorreferida em 6 meses foi de 0,46% entre as usuárias de DIU e de 0,09% entre todas as usuárias de outros métodos. Entre as participantes que testaram positivo para clamídia no início do estudo, as taxas de doença inflamatória pélvica entre as usuárias de DIU e das usuárias de outro método foram, respectivamente, de 1,10% e 0%. Entre as participantes com testes iniciais negativos, as taxas de doença inflamatória pélvica naquelas que eram usuárias de DIU e naquelas que eram usuários de outros métodos que não eram DIU foram, respectivamente, 0,44% e 0,10%. Portanto, o estudo mostrou que, apesar da taxa de DIPA ser maior no grupo de usuários de DIU, a ocorrência de DIPA entre todas as participantes era rara, e as taxas de DIPA, mesmo naquelas usuárias de DIU com teste inicial positivo para clamídia e ou para gonococo, foi de 1%. Portanto, o estudo concluiu que os DIUs devem ser oferecidos como opções contraceptivas de primeira linha para a maioria das mulheres, incluindo aquelas de risco. Essas são as referências finais. Obrigada.